Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Nem todos que me ouvem conhecem o contexto ao qual esse texto está inserido. Nem todos que me ouvem sabem a história que engloba esse texto. É por isso que eu me sinto na responsabilidade de trazer uma breve explicação, trazendo à tona a pessoa de Jesus Cristo que está incluída nesse texto que nós acabamos de ler. Porque o foco aqui não é Pedro, o foco aqui não é falar dos peixes, não é falar da pescaria, mas é falar daquele que é o nosso alvo, Jesus. A Bíblia nos descreve que aonde Jesus passava, ele era acompanhado de uma multidão que reconhecia quem ele era, o Filho de Deus que veio salvar os pecadores. E as multidões sedentas, porque via os sinais que ele fazia, porque via que a sua palavra era diferente da palavra dos fariseus, dos escribas e dos religiosos da época. E uma certa feita, as autoridades da época mandaram alguns homens, alguns soldados prenderem Jesus. E quando eles chegaram naquela praça pública onde ele sempre gostava de estar, a Bíblia diz que eles foram dominados pela palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é diferente da palavra dos homens, e a palavra de Jesus adentrou no coração deles de uma forma tão poderosa, que quando eles voltaram para aqueles que os haviam enviado, aqueles homens disseram: cadê o homem que nós mandamos você ir buscar? Onde está aquele malfeitor? Onde está aquele ladrão? E a única coisa que aquele soldado tinha no coração para dizer, eles disseram: nunca vimos alguém falar com tanta autoridade quanto este homem. Porque a palavra de Jesus não é palavra de engano. A palavra de Jesus não é palavra de bajulação. A palavra de Jesus, ela não tem o intuito de esconder nada, muito pelo contrário. Ela tem o intuito de trazer à tona as coisas que estão ocultas. E as multidões sentiam nele verdade. As multidões via que dele saía virtude e poder, e que a sua palavra era graça e verdade. E as multidões o seguiam buscando milagre. As multidões seguiam buscando salvação. E a Bíblia diz que em um desses cultos ao ar livre, Jesus se aproxima do lago de Genezaré. E quando ele chega perto daquele lago, ele encontra dois pescadores veteranos lavando as redes, com seu barco vazio, quem sabe até triste, porque a experiência daqueles pescadores falhou. E quem sabe aquele homem estava abatido, porque ele sai com a esperança de trazer um alimento para a sua família. E a Bíblia diz que eles estavam pescando toda noite. Mas chega um momento que a nossa experiência nos deixa na mão, e a gente começa a entender que se Jesus não tiver no negócio e não chegar no tempo certo, nós não iremos voltar com a resposta que precisamos para nos sair daquela situação. E Jesus, como sabe a hora de chegar, e Jesus, como sabe a hora de agir, porque Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado por Deus para todos os propósitos debaixo do céu. E hoje foi o dia que Deus nos trouxe aqui para dizer: só mais um pouquinho de tempo, e Ele agirá na tua vida com poder e com braço forte. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Jesus se aproxima daqueles pescadores e viu a situação que eles estavam, sem apanhar nada por toda a noite, exausto, quem sabe triste, lavando as redes, porque eles estavam à procura de peixe. E Jesus se aproxima, e de primeira mão algo me chama atenção, porque parece um paradoxo, parece uma contrariedade. Eles estavam a noite toda querendo pegar peixe para levar para a sua casa, e quando Jesus chega até aqueles homens,
A primeira coisa que Jesus faz não é dar peixe. Primeiro Jesus prega a palavra de Deus. Jesus aproveita a multidão ao seu redor e dá a ela necessidade não da carne, mas da alma. Todo homem precisa da palavra de Deus. E Jesus começa a pregar o evangelho da salvação, ensinando para aqueles homens e para nós aqui nessa noite que devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque para com aqueles que honram o nome de Jesus, Jesus também honra. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar as coisas referentes ao reino dos céus. E aqueles homens ficam ouvindo com toda a avidez, com toda a paciência a palavra de Deus. E quando Jesus termina a obra que ele havia começado naquele lugar, a Bíblia diz que, em outras palavras, Jesus disse: agora que vocês foram perseverantes e provaram para mim que vocês não querem só peixe, que vocês não estão me servindo só porque sabem aquilo que eu posso fazer, mas por quem eu sou. Vocês que permaneceram fiel até o fim, que não me abandonaram no meio do caminho, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E aqueles homens souberam esperar em Jesus com paciência. E Jesus ouviu o clamor da alma e do coração daqueles homens. Porque Jesus não despede ninguém de mão vazia, mas saiba que primeiro Ele vai te dar a prioridade da tua alma. Ei! Aqueles homens queriam peixe. Jesus deu peixe? Deu, mas Jesus primeiro deu a palavra. Você e eu precisamos da palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. É ela que firma os nossos pés sobre a rocha e que nos faz ser um novo homem, uma nova criatura. E foi a palavra de Deus que me libertou do crack. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a ler toda a vida de Jesus, o comportamento deste homem que, quando era tratado, não revidava com maus tratos. Aquele homem que, quando era soldado por Jesus, pode falar, aquele homem que, quando era escarnecido, não revidava com escárnio. E o interessante é que, quando eu estava no crack, ninguém me chamava de doido, mas agora quem passa me chamando. Agora que eu só prego a vida. Mas se eu estivesse aqui com a arma, sendo um perigo para um pai de família de bem, eu não era doido. Você está vendo que geração nós estamos vivendo? Louvado seja Deus. E quando Jesus acaba de pregar, Jesus disse: agora que você ficou até o fim, vai ao mar, faze-te ao largo e lançai as redes. E Pedro, ele dá uma declaração que eu queria muito que nós que estamos ouvindo entendesse o significado e o peso da resposta que Pedro deu a Jesus naquela noite ou naquela tarde. E Pedro reconheceu que nele não tinha mais força e que ele verdadeiramente, embora sendo experiente, era apenas um homem, mas Jesus é Deus. E Pedro disse: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhei ou nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando o homem acredita de todo o coração na palavra de Deus, e ele vai autorizado pela palavra de Deus, acreditando que Deus é quem ele diz na palavra que ele é, acreditando que ele faz o que ele disse na palavra que faz, o homem alcança a vitória. E nós não podemos, ouvintes, amados irmãos ouvintes, colocar os bois, a carroça na frente dos bois. E nós somos propícios a desacreditar da palavra e querer bons resultados, sendo que é ela que confirma tudo em nossas vidas. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Jesus me lembra da história de um homem que estava com o seu servo doente, e ele, sabendo que Jesus podia fazer, ele manda outros servos dizerem a Jesus: o nosso centurião manda te chamar.
porque o servo dele está em casa doente. Jesus disse: eu vou lá. Aquele homem já tinha o que ele queria. E quando Jesus está se dirigindo até a casa dele, ele manda outros servos dizerem: não te incomode, porque eu não sou digno que entres na minha casa. Manda apenas com uma palavra. Olha aí outra pessoa na Bíblia crendo na palavra de Deus e encontrando resposta para os seus clamores. E aquele homem disse: não te incomodes em entrar na minha casa, porque eu não sou digno, mas manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Tudo que Jesus quer encontrar é um sentimento de fé verdadeira no nosso coração. E Jesus olha para aquele homem e olha para os discípulos e diz: nem mesmo na igreja eu achei fé como essa. Porque não é sobre placa, é sobre abrir o coração e crer de todo o coração. Jesus vira para aquele homem e diz: vai e seja feito conforme a tua fé. E quando ele chega em casa, o seu servo estava curado, porque o que estava no coração dele, de fato, era uma verdadeira fé, era um verdadeiro sentimento de fé e de fidelidade para com Deus. Porque o que estava no coração dele era uma verdadeira fé. Não era uma fé que hoje está viva, amanhã está morna. Não é uma fé que hoje quer, amanhã não quer. Mas era uma fé verdadeira. Uma fé que atua por meio de um arrependimento e por meio de saber quem Jesus é. E aqueles homens vão, jogam a rede ao mar, e aquilo que eles não estavam conseguindo fazer toda noite. E aquilo que eles não estavam conseguindo fazer toda noite, agora que eles foram debaixo da palavra de Jesus, a Bíblia diz que quando eles vão, eles voltam com a rede cheia. Quando eles vão, eles voltam com a rede cheia. Eles voltam com a rede cheia, porque eles creram na palavra de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: creia na palavra de Deus, acredite na palavra de Deus. E aqueles homens, em obediência à palavra de Jesus, eles vão, lançam a rede no mar. Eles lançam a rede no mar, e quando eles voltam com resultado, porque a palavra de Jesus é fiel e não falha. Louvado seja Deus. E nós dizemos para vocês nessa noite: creia na palavra de Deus. Acredite no que Deus pode fazer pela tua vida. E tenha certeza que Deus não vai te decepcionar. Porque Ele não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. E eu desconheço um homem que acredita, que deposita a sua confiança na palavra de Deus, e Deus o decepciona. Então, amados ouvintes, você é o escolhido de Deus, para que a fé seja atuante no teu coração. Você creia na palavra e veja o resultado do que ela pode fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Não deixe as oportunidades passarem. Não deixe o privilégio que Deus te deu da salvação ser desperdiçado por causa da nossa incredulidade. Porque de fato Jesus está voltando, e aqueles homens acreditaram na palavra de Jesus,
E aquele dia para eles não foi o mesmo, eles foram e voltaram com resposta, porque Jesus, ele tem resposta para as nossas indagações. Louvado seja Deus. Não deixe essa palavra sair do teu coração. Se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais do Senhor. Não apenas em um templo, mas em tua casa, onde você estiver. Ajoelhe que Deus vai te ouvir. Seja sincero com Deus. Diga para Ele o que está no teu coração. Diga para Ele o sentimento que você tem para com Ele de verdade. E eu tenho certeza que aonde tem um homem ou uma mulher com o coração sincero voltado para Deus, Deus está com o coração e com a atenção voltada para este homem e para esta mulher. Independente da sua religião, independente da sua classe social, Jesus desce e faz o impossível ao seu favor. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Maiara. Glória a Deus. Que você possa, queridos, absorver essa palavra no seu coração. Que você possa ter a sua alma alimentada por essa palavra. Para que Deus venha fazer algo novo, algo diferente na tua vida.